É muito bonito, queridos irmãos e irmãs, tomar para a nossa vida a palavra de Deus e fazer desta palavra luz para os nossos passos. É bonito confrontar a nossa vida com a palavra de Deus, confrontar a semana vivida, os desafios enfrentados, os sofrimentos que foram acolhidos como dom de Deus, as conquistas, e tudo isso confrontar com a palavra de Deus, confrontar com o mistério que nós estamos celebrando, o mistério para o qual nós somos convocados pela graça do Senhor. É bonito perceber nas palavras de São Paulo aos cristãos de Corinto que ele não quis apresentar nenhum elemento discursivo, de beleza discursiva, para que a fé desses irmãos da comunidade de Corinto não se baseasse em realidades humanas, em discursos humanos, em discursos persuasivos e agradáveis. Mas São Paulo vai fazer questão de dizer: as minhas palavras, o meu conhecimento, não foi um conhecimento da sabedoria humana, mas foi um conhecimento pautado no Cristo e Cristo crucificado. Para que vocês e nós, diz São Paulo, pudéssemos alicerçar, basear a nossa fé no poder de Deus, nas coisas de Deus. Esta fé alicerçada no poder de Deus, que continua a nos iluminar diante dos momentos difíceis da vida. Esta fé pautada no poder de Deus, tendo como referência esse poder no Cristo crucificado, é que nos mantém em pé diante das dificuldades. As superficialidades, as coisas relativas da vida, elas não são capazes de sustentar a nossa fé. Elas não são capazes de nos manter em pé. Elas não são capazes de dar sentido à nossa vida. Por esse motivo, todos os domingos, dia do descanso, dia do lazer, dia de louvar a Deus, dia do Senhor, nós nos reunimos como igreja para renovar em nós essa certeza, para fortalecer em nós essa certeza, para refazer em nós esse fundamento da fé, para nos perguntar: onde eu estou alicerçando a minha vida? Qual o fundamento da minha existência? A cada domingo nós professamos a nossa fé. A cada domingo nós renovamos a nossa consagração a Deus. Porque a partir dessa consagração dominical é que nós vivemos essa consagração durante toda a semana. Por isso a missa é tão importante. Por isso devemos alimentar essa necessidade do encontro com o Senhor no seu dia, o dia do Senhor. E nesse domingo, quando nós somos renovados, chamados a renovar essa consagração,
Nós devemos fazer como para nós, essas palavras que Jesus Cristo, Ele disse no alto do monte, no Sermão da Montanha, aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É impressionante como Jesus Cristo, ele sempre tinha a capacidade de olhar realidades simples da vida, o sal, a lâmpada, a luz, e a partir dessas realidades simples, comunicar aos seus discípulos, comunicar a todos nós, verdades fundamentais e indispensáveis para a nossa salvação. Foi para falar da nossa missão de dar continuidade da sua presença no mundo como igreja, que ele disse aos seus discípulos. Ele não disse à multidão, ele usou a expressão vós. Esse vós é um vós eclesial, direcionado aos seus discípulos. E assim ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal tem muito a ver com a nossa identidade, com aquilo que nós temos em nós, com aquilo que nós precisamos possuir para oferecer aos outros. Porque como nós poderíamos dar sabor à vida dos outros se nós não encontramos ainda em nossa vida esse sabor? O sal também servia para preservar da corrupção. Como exercer a missão de preservar a vida de todas as suas corrupções, se nós temos como identidade nossa uma identidade corrompida, estragada, sem sabor. E se nós falamos em sal como identidade, esta identidade que dá sabor à terra, ela está ligada àquilo que nós escutávamos no Evangelho do domingo passado, quando Jesus nos falava do caminho da verdadeira felicidade, o caminho das bem-aventuranças. Felizes os pobres em espíritos, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça. A identidade do cristão, aquilo que deve dar sabor à sua vida, é o caminho apresentado pelas bem-aventuranças. Venhamos e convenhamos que é um caminho totalmente diferente daquilo que nós entendemos como felicidade. As bem-aventuranças é a vivência na contramão daquilo que o mundo diz ser correto, diz ser caminho de felicidade. O discípulo e a discípula do Senhor dão sabor ao mundo a partir da vivência das bem-aventuranças, a partir dessa identidade. Oferece-se aquilo que se possui. Dá sabor àquele que tem sal em si mesmo.
E esse sabor no Evangelho de Jesus é o sabor da vivência das bem-aventuranças. Se o sal, ele tem muito a ver com a nossa identidade, a luz tem muito a ver com o local onde nós estamos, o lugar onde o Senhor nos colocou. Se o sal, ele precisa dar sabor, e para isso ele precisa ter sal em si mesmo, ele precisa ser sal. A luz, ela precisa estar no local estratégico, ela precisa ser bem colocada, ela não pode ser colocada debaixo da mesa. Nós não podemos esconder uma cidade no alto de um monte. Se o sal é a identidade, a luz nos apresenta o local onde estamos e as obras que nós realizamos onde estamos. Porque a liturgia de hoje pode ser resumida como a liturgia da luz. O profeta Isaías fala que para sermos luz, nós precisamos cuidar dos irmãos, o nu, o peregrino, o doente, e aqui poderíamos acrescentar tantas e tantas outras situações. O Salmo também nos fala disso. E Jesus no Evangelho nos complementa: nós somos luz do mundo, e essa luz, onde ela estiver, ela deve, pelas boas obras, transmitir a luz de Deus, refletir a luz de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesse quinto domingo do tempo comum, somos convidados a renovar em nós essa missão que de Deus recebemos, a entender essa missão e esse chamado como um caminho que se dispõe a dar sabor, a iluminar aos outros. Porque nenhum chamado que nasce do coração de Deus, nenhuma vocação que nasce do coração de Deus, é vocação para satisfação a si mesmo. É caminho de quem procura, não é caminho de quem procura a felicidade de um modo egoísta, como se o mundo girasse ao seu redor. Mas é caminho, é vocação, é missão de quem se dispõe a ser feliz fazendo bem a. O sal é da terra, a luz é do mundo. O sal deve dar sabor à terra, a luz deve iluminar o mundo. E aqui nós encontramos a verdadeira identidade da missão que recebemos de Deus. Nós não nascemos para nós mesmos. A verdadeira felicidade não se alcança buscando com todas as forças a sua própria felicidade. Jesus nos diz, pelas bem-aventuranças, pelo exercício da nossa missão como sal da terra e luz do mundo, que nós, sim, seremos verdadeiramente felizes quando entendermos que nós somos sal, que nós somos luz, nós somos sal da terra e luz do mundo. Não nos cansemos de dar sabor, de iluminar a tantos e tantas que precisam da luz de Deus, que precisam
do sabor da vida em Deus. Louvado seja, irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo. Renovemos nesse domingo